minuto. Bom dia! Nossa aula de geometria de hoje, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que acontece no triângulo retângulo, tá? Nós temos uma formulazinha, temos que identificar alguns elementos para poder resolver a equação. Módulo 3, página 102. Mas antes disso, eu vou passar uma pequena explicação aqui para vocês. Qualquer dúvida pode perguntar. Só um minuto. Vai organizando aí o material, módulo 3, página 102. Já estou abrindo aqui a apresentação. Só um minutinho. Sim, Marcos. Na semana passada nós finalizamos o módulo 2 com conteúdo semelhança de triângulos. E agora o Teorema de Pitágoras está no módulo 3, na página 102. John, pega água para mim, por favor. Só um minutinho que tá abrindo aqui, gente. Aqui o copo, filho. Pode ser metade. Só um minutinho que tá abrindo a apresentação, tá? Ih, peraí. Vamos lá, o Teorema de Pitágoras, tá? Gente, ele acontece no triângulo retângulo. Lembrando que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que possui o ângulo de 90 graus, tá? Aqui não está demonstrado, mas quando a gente liga o lado A com o lado B, nós formamos duas semirretas retas, né? E elas, se a gente colocar aqui o transferidor, estão indicando o ângulo de 90 graus. Bem, no triângulo retângulo, nós temos três elementos importantes, tá? O lado que está sempre oposto a esse ângulo de 90 graus, que é sempre o maior lado do triângulo, ele é chamado de hipotenusa. Então, esse C que vocês estão vendo aqui, nós chamamos ele de hipotenusa. E os outros dois lados que sobram são chamados de catetos. Muito importante você saber identificar qual dos três lados é a hipotenusa. Porque no Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ela fica de um lado e os catetos do outro. Se você errar, né, qual lado é chamado de hipotenusa, você vai acabar errando a conta toda. Professora, como que eu vou saber qual desses três é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior desse triângulo. E uma observação muito importante, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, no caso desse triângulo, a hipotenusa é o C. E o restante é o AB. Nós chamamos de cateto.
Vamos para o próximo. O Teorema de Essa matéria, Pitágoras. Oi. essa, essa matéria é nova, né? Sim, é matéria nova que vai estar na nossa avaliação. Teorema de Pitágoras. No nosso exercício avaliativo, eu coloquei figuras semelhantes, né, para a gente poder colocar os lados correspondentes, fazer o cruz-credo, tá? Depois eu vou passar uma revisão no caderno, já passei 3 questões semana passada sobre isso. Quando eu terminar a Teorema de Pitágoras, eu vou passar mais um exercício de revisão no caderno sobre esses conteúdos. Então, além da semelhança de figuras, nós temos o Teorema de Pitágoras. Mais uma vez, o Teorema de Pitágoras, ele acontece no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Aquele com quadradinho e uma bolinha. O triângulo retângulo possui 3 elementos muito importantes. O mais importante de todos, a hipotenusa. Dos 3 lados, você vai ter que identificar primeiro sempre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior desse triângulo e, muito importante, é o lado oposto ao de 90 graus, ao ângulo de 90 graus. Como eu falei para vocês, o ângulo de 90 graus, ele está aqui, ó, nesse cantinho. Então, o lado oposto a ele é o C. A hipotenusa pode ser o A ou o B. Vai depender da questão e da figura, tá? No caso, estamos falando sobre essa figura. Nessa figura, o C é a hipotenusa. E os 2 lados que sobram nós chamamos de catetos. O Teorema de Pitágoras relaciona os lados do triângulo retângulo segundo a seguinte afirmação: a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, nós temos 2 modos de utilizar a fórmula. Vamos guardar essa segunda fórmula aí. Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. É isso que vocês precisam saber. Nós vamos colocar o valor da hipotenusa ao quadrado igual à soma dos outros catetos ao quadrado também. Vamos ao exemplo. É importante ter em mente que o Teorema de Pitágoras se aplica apenas quando temos um triângulo retângulo. Então, nós temos aí um triângulo com medidas 10, 6 e x. Olhando, qual é a hipotenusa? Qual desses 3 lados corresponde à hipotenusa? 10. O 10. Então, eu vou colocar 10 ao quadrado, que é a hipotenusa. Ó, estamos aqui no exemplo. Eu pego o valor da hipotenusa, coloco ao quadrado, igual à soma dos outros lados, também ao quadrado. Então, eu coloco x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ok? Para montar Ok. a fórmula do Teorema de Pitágoras, primeiro eu vou colocar a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa, ela fica sozinha antes do sinal, igual à soma dos outros 2 catetos também ao quadrado. Então, agora que eu montei a minha fórmula, eu vou resolver. Primeiro eu resolvo as potências. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. Lembrando que o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Não é 10 vezes 2, 20, nem 6 vezes 2, 12, não. É 10 vezes 10, 100. 6 vezes 6, 36. Então, aqui, mais uma vez, primeiro eu vou montar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado, nesse caso a hipotenusa é o 10. 10 ao quadrado igual à soma dos outros 2 ao quadrado. Fiz a potência. Agora que eu já fiz a potência, letra para um lado, número para o outro, que eu tenho que achar o valor de x. O 36 estava somando, passou para lá, subtraindo, ficou 64. 100 menos 36, 64.
Eu tenho aqui x ao quadrado igual a 64. A minha potência passa para cá como raiz. A raiz de 64 é igual a 8. Então, eu tenho o meu terceiro lado medindo 8. Só isso, tá? Você vai pegar o valor da hipotenusa, colocar ao quadrado, igual a soma dos outros dois também ao quadrado. Vai resolver a potência, letra para um lado, número para o outro, vai ter que fazer a raiz quadrada. Nem sempre, gente, a raiz quadrada é exata, tá? Quando ela for, se fosse exemplo, raiz de 20, você ia fatorar o 20, o que tivesse ao quadrado ia colocar do lado de fora. Mas isso deixa, conforme a gente for fazendo as atividades no livro, no caderno, a gente fala sobre isso. O que você precisa saber, ó, temos outro exemplo aqui. Primeiro passo, identificar quem é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse segundo 12. exemplo? 12. Oi? É o X, né, não? É o 12. x. O x é a hipotenusa desse segundo exemplo. Então, eu coloco x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ok? Caralho, né, meu X? Então, eu tenho aqui 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. Somando, fica 225. A raiz de 225 é igual a 15. Já achei o valor do x. Só isso, tá? Não tem mais nada para fazer. Você vai Fran, analisar o triângulo, identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa, nesse segundo exemplo, é o x. Hipotenusa elevado a 2 é igual à soma dos catetos também elevado a 2. Faz a potência, no final, a raiz quadrada. Fala, Rian. eu ia perguntar, eu não devo ter prestado atenção, algo assim do tipo. Eu ia perguntar como eu sei que o número é o que é a hipotenusa. Quando ele estiver oposto ao ângulo de 90 graus. Nós agora vamos fazer a página 102. Aí no livro você vai conseguir identificar melhor qual dos três lados é a hipotenusa. Ó, aula de hoje vamos fazer a página 102 a 104. Só um minutinho que eu vou fechar a apresentação. Alguém tem alguma pergunta, gente, além dessa do Rian? Temos que identificar a hipotenusa e O fazer Rafael a perguntou se ia em formulazinha. qualquer ordem. O Só um Rafael minuto. perguntou lá no chat se ia em qualquer ordem. Vamos lá para o livro na página 102. Vou abrir aqui para vocês. Vai organizando aí o material. Livro, página 102, para a gente poder fazer o teorema de Pitágoras. Desculpa que eu estou no oitavo, nono ano, módulo 3, página 102. Só um minutinho que vai abrir aqui. Então, na número 1, gente, nós temos aí vários triângulos para poder determinar o valor de x, correto? Analisando a número 1, qual desses três lados aí é a hipotenusa? Alguém Ô, sabe Fran, dizer? travou aqui. É o Qual X. desses três lados é a hipotenusa? Vou abrir aqui maior. É o x, né? Porque é o lado oposto ao de 90 graus. Só um minuto, ó. Na número 1, tenho aqui a letra A,
Aí preste atenção aqui, Rian. Qual é o lado oposto ao de 90 graus? É o x, correto? Então, na letra A, o x é a hipotenusa. Na letra B, o ângulo oposto ao de 90, o lado oposto, 25. Então, 25 é a hipotenusa. Na letra C, o lado oposto ao de 90, Z, também é a hipotenusa. D, lado oposto ao de 90, 24, que é a hipotenusa. Identificando as hipotenusas, nós vamos fazer a regrinha do Pitágoras. Vou deixar a fórmula aqui para que você não esqueça. Lembrando que A é a hipotenusa. Vou até botar H aqui para que você lembre que aqui é a hipotenusa e aqui é a soma dos outros dois catetos. Então, na número 1 eu vou montar e vocês vão resolver. Ok? Hipotenusa ao quadrado. Ai, meu Deus. Voltei. Peraí. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros catetos também ao quadrado. Desculpa que é 15. Passa aí. Faz o cálculo, resolve as potências, soma o resultado e faz a raiz quadrada. Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para poder fazer a letra A. Professora, já fiz a letra A. Espera só um minutinho o pessoal fazer, tá? Franz, qual que é a página? Franz? Vamos lá, vai ficar x ao quadrado, pode falar. Não, qual que é a página, por favor? Ah, tá, página 102, mas é do módulo 3, tá? Tá bom. Geometria, agora estamos no módulo 3. Obrigado. Seu livro no momento. Então você tá 3.400, sei lá. Ô, Francis, Francis, o meu deu 400 mais 225. o meu deu a mesma coisa. Vamos lá, então, 20 vezes 20, 400, mais 15 vezes 15, 225. Então, eu tenho x igual, como aqui não tem a raiz, eu vou colocar um v, tá? Raiz de 625, quanto que é? 25. Muito bem. Agora, vamos fazer a letra B. Vou montar aqui para que vocês possam fazer. A hipotenusa é o 25, então ele que fica antes do sinal. 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 24 ao quadrado. Ô, Francis, eu não entendi o V que você falou, repete. Entendi. Não, esse v aqui é para representar a raiz quadrada, porque eu não tenho raiz quadrada aqui no teclado, Ah, entendi. tá bom? Aí agora você resolve e acha o y na letra B. Letra para um lado, número para o outro, façam as potências. Ô, Francis, Hum, nesse negócio de teorema de Pitágoras, tem que, hum, quando inverte a conta, tem que mudar o sinal também? sim.
Terminei, França. Mais alguém terminou também? Eu também terminei. Também Ok. terminei. Então, vamos lá. 25. Vamos fazer a potência já arrumando tudo direitinho, tá? Vai ficar y ao quadrado. 25 vezes 25, 625. Menos 24 vezes 24 fica quanto? 576. É, Isso aí. Y é igual a raiz de 49, correto? Y é igual a quanto? 7. 7. Tem alguém que não entendeu como que a gente coloca a fórmula e como resolve? Vamos lá, na letra C, hipotenusa elevado a 2. Na letra C, a hipotenusa é o Z, que é o ângulo oposto. Então, vai ficar Z ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado, tá? Coloquei aqui. Então, eu tenho Z ao quadrado igual, aí você vai resolver as potências e fazer a raiz quadrada direitinho. Resolve aí. Quando alguém souber a resposta, já pode falar, tá? E essa letra aí não vai dar uma raiz exata. o meu deu 50. Professora, o meu deu 500. Então, olha só, vai ficar 500 mesmo, tá? Eu fiz a Professora, raiz mas Esqueci quadrada. o 500 não tem zero. raiz quadrada exata, não tem? Não tem raiz quadrada de 500. Quando não tiver Ah, tá. raiz quadrada exata, vou fazer aqui nesse cantinho de verde. Lembra que a gente fatora o que tiver ao quadrado, a gente tira da raiz? Ó, vou fatorar aqui o 500. Tipo MMC. Ó. Divide para 2. Aí, 500 dividido para 2 dá 250. Não tá muito perfeito não, mas tá dando para ver? Tô fazendo lá no cantinho da tela. Aí, 250 eu continuo dividindo por 2. Aí dá 125. 125 não dá para dividir para 2 nem por 3, só por 5. Aí fica 25. Toda vez que a raiz quadrada não for exata, a gente vai precisar fatorar e o que tiver ao quadrado vai para o lado de fora. A nossa matéria é do primeiro bimestre. Lembra que nós estudamos em sala de aula? Raiz quadrada não exata, a gente fatora, separa de 2 em 2. O que tiver ao quadrado vai para o lado de fora e dentro da raiz, quem sobrou. Então, eu fatorei 250. Vai ficar isso aqui. Vamos voltar aqui. Ó, só um minuto. Nós temos Z igual, né? Finge que esse V aí é uma raiz. Separando de 2 em 2, os iguais. Vou separar aqui, ó. Os iguais de 2 em 2. O que tá igual vai para o lado de fora. Lembra que eu falei com vocês?
Vai ficar assim, ó, dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes o 5 que sobrou. O que está ao quadrado vai para fora da raiz. Z é igual a 2 vezes 5, raiz do 5 que sobrou. Quando o que está ao quadrado ele vai para o lado de fora, ele perde o expoente, tá? Então, aqui eu tirei o 2 e tirei o 5. Então, o meu Z é igual a 10 raiz de 5. Chegar mais para cima. Isso. De novo, gente. Na letra C, nós montamos aí o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Ficou raiz de 500. A raiz de 500 não é uma raiz exata. Não tem nenhum número vezes ele mesmo que dê 500. Quando a raiz não for exata, nós vamos fatorar. Lá no cantinho da tela eu fatorei de verde o 500. O que se repete duas vezes, nós vamos retirar da raiz. Então, ficou dentro da raiz 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes o 5 sozinho. O que estava ao quadrado eu tirei da raiz, colocando o expoente, retirando o expoente também. Então, ficou 2 vezes 5 do lado de fora e a raiz do 5 que sobrou do lado de dentro. Então, ficou 10 raiz de 5. Mais uma vez, quando a raiz não for exata, você vai fatorar. A fatoração separa os iguais de 2 em 2. O que tiver ao quadrado dentro da raiz, você tira e deixa quem sobrou. Então, vamos à última aí, letra D. 24 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a W ao quadrado, mais 8 raiz de 5 ao quadrado. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Deixa eu chegar aqui para o lado. Vou botar a letra A aqui. A letra B, estou chegando para cá. Também. Então você colocou em parênteses. Já vou explicar por quê. A letra C, porque ali eu tenho um número e uma raiz. Só um minutinho. Ó, Não entendi. Poderia explicar novamente, querida professora? vou explicar. Só um minuto. O que é da letra C, Alex? Que você queria saber? Não, a letra D. Ah, a letra D? É. Peraí, deixa eu só arrumar direitinho para ficar tudo numa linha só. Bem, hipotenusa ao quadrado, 24 ao quadrado, igual a W ao quadrado, mais 8 raiz de 5 ao quadrado. Como que nós vamos resolver isso? 24 ao quadrado, 576. Igual W ao quadrado, vou repetir. Mais, quando eu tenho aqui 8 raiz de 5 ao quadrado, eu tenho que fazer a potência do número e a potência da raiz. 8 ao quadrado, 64, vezes raiz de 5 ao quadrado, eu corto a raiz e deixo só o 5. Então, vai ficar 576 igual a W ao quadrado mais 320. De novo, quando, vou botar aqui de outra cor, quando eu tenho um número e uma raiz para colocar ao quadrado, eu faço a potência do número e corto a minha raiz. Então, ficou 8 ao quadrado, 64, vezes o 5. Ok? Então, sempre quando tiver uma raiz, a gente corta a raiz. Corta Né? a raiz, mas faz a potência do número que está do lado de fora. Peraí, mas você falou que multiplicava o 8 vezes 5. Sim, vai fazer a potência do número de fora e multiplicar. Ah, tá. Entendi. Ah, entendi.
Resolve aí para a gente poder achar o valor do W. Já resolvi. Tá, espera um minutinho, o pessoal deve estar resolvendo. Já resolvi. Vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, W ao quadrado igual 576 menos 320, ok? W é igual... Vai dar quanto aí? 256. 256. Vamos botar logo a raiz, né? W é igual a raiz de 256. W é igual a quanto? 16. 16. Muito bem. 2 minutinhos aí para poder copiar, para a gente continuar fazendo a atividade. Copiando aí para a gente poder fazer o número 2. Eu já copiei, tá, ô Francis? Pode ser aqui dentro, mas fecha a porta. Vamos lá, número 2. Todo mundo já copiou? Posso? Tem alguém copiando ainda? Ok. Número 2 é um probleminha, tá? Vamos utilizar o teorema de Pitágoras, mas aqui nós não temos o triângulo formado. Vamos ter que mentalizar, imaginar e desenhar. Vamos lá. Não precisa fazer no caderno, faz no livro mesmo. Vou fazer o desenho aqui, tentar, né? Fazer aqui nessa lateral. Uma escada de 10 cúbicos está com seus pés a 6 cúbicos da parede. Que distância a escada alcança? Bem, uma escada de 10, nós temos uma escada. Vou desenhar a escada aqui. A escada tem 10 cúbicos. Está com seus pés a 6 cúbicos da parede. Então, aqui, 6. Qual é a distância alcançada? Bem, tá vendo que a gente forma um triângulo aqui? Porque tem o chão e tem a parede, correto? Eu vou chamar essa parede aqui de X. Ok? A parede com o chão sempre forma um ângulo de 90 graus.
Ok? Tá vendo que é um triângulo? Nós vamos fazer o teorema de Pitágoras também. Quem é a hipotenusa aí nesse exemplo? É o 70. Não, é 10. É um 10. Ah, Parei 70. tá, desculpa. 10 ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o 6 ao quadrado. A ordem que você coloca os catetos não vai alterar, tá? O que você não pode errar é quem é a hipotenusa. Então, resolve aí para a gente poder achar o valor do x. Franz, eu já resolvi. Tá, espera um pouquinho. Também já resolvi. Também que eu nem tô com o livro, mas resolvi já, com a cabeça. Esse é mais fácil que o de matemática. É bem mais prático que esse. Vamos lá? Alguém já sabe o resultado? Eu? Pode falar. Vai ficar 100 menos 36, que vai dar 64. Isso, aí vai ter que fazer a raiz, né? Vou botar aqui do lado. Aí x é igual a raiz de 64. Então, qual é a medida? Só um minutinho. 8. 8, muito bem. X igual a 8. Copia aí. X igual a 8. Gente, copia também o desenho a lápis, tá? Para que você possa saber, porque né, em algumas atividades eu vou colocar o probleminha, você que vai ter que desenhar. Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo já copiou para a gente poder fazer a página 103? Jonathan, olha só, vai com esse cachorro para lá. Dá licença. Leva ele para lá. Desculpa, gente, que meu filho deixou o cachorro entrar aqui e tá fazendo barulho. Vamos lá. Todos já copiaram a página 102 para a gente poder fazer a 103 para finalizar? Por mim, pode ir para 103 já. Pode ir, pode ir. Podemos? Claro. Calcule a área dos polígonos. Bem, antes de calcular a área, nós temos que saber as medidas, né? Para calcular a área desse triângulo, eu tenho que ter a base vezes a altura, que eu não tenho. A altura aqui é x. Então, primeiro eu vou achar o x, para depois calcular a área do polígono. Ok? Quem é a hipotenusa aqui nesse triângulo? É o 17. 17, muito bem, Ian. Ó, vamos fazer aqui primeiro, vamos achar o x, para depois a gente calcular a área do triângulo, tá?
Faz o cálculo aí para a gente achar o valor do x. Eu já fiz. Espera só um minutinho. Pô, a máquina tá espertão, hein? Duvido que não seja calculadora. Também não duvido nada. Eu tô parado aí mesmo. Vai ficar x ao quadrado, 17 vezes 17, 289, é isso? É isso aí. Menos 64, né? Que quando for arrumar a letra para um lado, o número para o outro, vai ter que diminuir. Então, vai ficar x igual a raiz de 225. Então, eu já sei que o meu x é igual a 15. Ok? Se o meu x é igual a 15, vou calcular a área do meu triângulo. Resposta final aqui. Como é a área do triângulo? Base, que no caso aí é o 8, vezes a altura que eu achei que é o 15. E o resultado eu divido por 2. Calcula aí para mim a área desse triângulo. É 60? Vamos verificar. 8 vezes 5, 120 dividido para 2, igual a 60. Muito bem, 60 centímetros ao quadrado aqui para ficar bonito. Resposta: 60 centímetros. Nós temos aqui um trapézio. Para calcular a área do trapézio, eu tenho que somar as duas bases, vezes a altura e dividir por 2. Porém, eu não tenho a altura aqui. Então, eu vou separar esse trapézio, ó, em um triângulo. Vou chamar a minha altura de x. Vou desenhar aqui esse triângulo aqui do lado, tá? X. Aqui nós já temos o 13. E a base desse triângulo, que é esse pedacinho aqui, é o mesmo que 17 tira 5, que é esse pedaço. 17 tira 5, fica 12. Então, vamos achar a altura desse triângulo, que é a mesma altura do triângulo, é a altura do trapézio, para eu calcular a área. De novo, eu tinha um trapézio, vou apagar esse X aqui para não confundir. Só um minuto. Eu tenho que achar a altura do trapézio. Vou colocar aqui de vermelho. X. A altura do trapézio também é a altura do triângulo. Então, eu tirei o triângulo daqui de dentro. Minha diagonal 13, minha altura é x. E essa base não é mais 17, porque 17 era a base toda. Então, 17 tira 5, que está nesse pedacinho, fica 12. Vai pra sala com ele. Vai, que tá me atrapalhando. Prosseguindo aqui, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Vamos achar o valor de x nesse triângulo para a gente calcular a área do trapézio. Vai ficar 13 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vamos resolver aí para achar o x. Eu já achei o X. Só um minutinho. Mas, rapaz. Sabe nada.
Vamos lá. 169 é igual a x ao quadrado mais 144. Aí nós vamos diminuir 169 menos 144, ok? Vai ficar x é igual a raiz de 25, x é igual a 5. A altura desse trapézio vale 5. Então, eu vou botar aqui, ó, resposta final. Porque depois que eu acho o valor de x, eu tenho que colocar a área da figura que ele pediu, né? A área do trapézio, eu vou somar as duas bases, 5 mais 17, né? Multiplicar pela altura que eu achei, e o resultado eu ainda vou dividir para 2. Vou dividir para 2. Faça um cálculo aí da área. Jonathan, bota esse cachorro lá fora. É 55, Francis? A área, sim, 55. Vou botar o sinal de igual aqui. E a resposta lá embaixo. Vai ficar 5 mais 17, 22 vezes 5. Né? A base total vezes a altura dividido para 2. Aí eu vou ter 110 dividido para 2. Minha resposta final, 55. Vamos lá. Ué, por que 55? Porque eu já não Porque 110 dividido para 2. Tem que dividir para 2 a área do trapézio. Mas por que mais 17 ali? Oi? Por que colocou 17 agora? Ué, porque é a base total. Agora eu estou fazendo da figura toda. Base menor, 5. Base maior, 17. Porque ele quer a área do trapézio todo. Ah, sim, entendi. Copia para a gente fazer o número. Ah, nem vai dar para fazer o número 4. Então, gente, vamos finalizar por aqui. Semana que vem a gente continua fazendo a atividade sobre o Teorema de Pitágoras, ok? Beijinhos, Beleza. muito obrigado pela participação de todos. Todos já copiaram para eu interromper aqui o compartilhamento? Sim. É claro. Vamos lá, beijos. Até semana que vem. Tchau, França. Valeu. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchauzinho.